Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um pré-jogo, Vasco e Fortaleza pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Finalmente a data FIFA acabou, né? Finalmente aí depois de 13, 14 dias, 12 mais ou menos, a data FIFA acabou. O Fortaleza vai jogar novamente contra o Vasco da Gama, vale pela 27ª rodada lá no Rio de Janeiro. Um jogo importante. Eu sei que muita gente só pensa nesse jogo da final, né? Mas o brasileiro ainda é importante. O Fortaleza está brigando ali fortemente ali por uma vaga na Libertadores do próximo ano via Campeonato Brasileiro. Caso ele seja campeão da Sul-Americana, ele já garante também direto a vaga para a fase de grupos. Então, mas a briga continua aí. O Fortaleza vai pegar o Vasco que está numa situação bem ruim na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. Mas é verdade que a equipe do Rio de Janeiro já melhorou bastante o campeonato. E tem 27 pontos, está apenas um ponto do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A equipe do Vasco, como eu falei, melhorou bastante, vem de uma sequência boa de resultados no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Vasco venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Então, são bons números. Venceu o Fluminense por 4-2, venceu o Coritiba por 5-1, venceu o América Mineiro por 1-0, aí já perdeu para o Santos de 4-1 e empatou com o São Paulo de 0-0. Então, é uma equipe que oscila muito ainda, mas já melhorou muito comparado ao segundo turno. Já o Fortaleza vem aí na melhor sequência do ano, né? E um dos maiores momentos da sua história, falando de momento. Os últimos 5 jogos do Fortaleza são 3 vitórias e 2 empates. Venceu o São Paulo pelo Brasileirão, empatou com o Corinthians pela Sul-Americana, empatou com o Grêmio, com um time totalmente reserva. Venceu o Corinthians pela Sul-Americana e venceu o América Mineiro pelo Brasileiro, aquela virada espetacular depois de estar perdendo por 2-0. Acho que o jogo vai ser difícil, um jogo complicado. O estádio do Vasco, o Caldeirão, vai estar lotado. A torcida do Vasco vai estar empurrando a equipe, né, para sair dessa zona do rebaixamento. É um jogo decisivo, é uma decisão, é uma final para o Vasco. Para o Fortaleza é muito importante também, mas a gente sabe que o nosso foco, o foco do torcedor principalmente, os jogadores não podem ser assim, mas vai ser outro, que é o foco na decisão do dia 18, que já está bem perto, né? Hoje é o que? Hoje é dia 16, dia 28, ainda faltam 12 dias para o jogo ainda. É um tempo considerável, quase 2 semanas, mas já está se aproximando, está passando o tempo, está se aproximando. E como eu falei, o jogo tem de suma importância tanto para o Vasco quanto para o Fortaleza. Caso o Fortaleza possa vencer, vou deixar na tabela aí para vocês. Se ele vencer, ele pode chegar a 45 pontos na terceira colocação. Óbvio que teria que secar o Flamengo, Palmeiras e Grêmio. É improvável que os 3 percam, mas alguém pode perder pontos e já pode ganhar mais posições caso ele vença, né? Pode, de repente, 2 empatar e 1 ganhar, ele pode chegar à 4ª colocação do Brasileirão. É incrível. Às vezes que está fazendo uma campanha parelha com aquela melhor campanha que ele teve na história de 2021. Óbvio que aquele campeonato a pontuação era bem mais baixa, por isso ele ficou em 4º colocado. Mas ele pode até superar aquela campanha, né? Se eu não me engano, ele conseguiu 58 pontos. E agora na 20ª, faltando 11 rodadas e 12 rodadas, ele tem 42. Então ele conseguindo as 5 vitórias, ele já iguala ou até passa. 12 jogos conseguindo menos de 50%, ele já iguala ou passa aquela campanha de 2021. Apesar da classificação, ele pode não ficar em 4º, né? Mas é uma campanha espetacular do Fortaleza. Como muita gente fala, a Sul-Americana vem tirando o foco do grande campeonato brasileiro que o Fortaleza vem fazendo também. Então, uma grande campanha. O time que foi pentacampeão, o time que está na final Sul-Americana, caso seja campeão, está fazendo um brasileiro espetacular. Então, se o Fortaleza não pode reclamar em momento algum do ano, um time que foi eliminado nas oitavas de finais por Palmeiras, com erro de arbitragem, enfim. Mas na Copa do Brasil, mas o Fortaleza vem fazendo um ano incrível até agora. E tá aí forte, firme. Vai ter 3 jogos aí antes da final. E primeiro confronto contra o Vasco vai ser difícil. Lembrando que o Fortaleza nunca venceu o Vasco lá em São Januário, né? Pelo Brasileirão. São 6 partidas com 3 vitórias do Vasco e 3 empates. Tá na hora de mudar isso, quebrar mais um tabu, né? Vojvoda venceu o Vasco lá no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. Mas se você for levar em conta os últimos 5 jogos entre Fortaleza e Vasco, os últimos 5 jogos tem 2 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória do Vasco. Então também tá bem parelho aí. Os últimos 2 jogos foram 2 vitórias do Fortaleza em 2021 por 3-0 e esse ano, né, pelo primeiro turno, 2-0 contra o Vasco. Esses são os últimos resultados que o Fortaleza possa conquistar um grande resultado, né, para quebrar esse tabu, que é importantíssimo quebrar mais um tabu para dar moral. Muita gente falando que é o time reserva, né? Eu acredito que o Vojvoda não vai colocar o time reserva. Pode ser que ele coloque outro, 2, 3 mudanças no máximo. Mas acredito que ele não vai colocar time reserva nem nada. Aí, não dependendo desse jogo, né? Contra o Bahia eu já acredito que vai ser no sábado. No sábado vai faltar 1 semana para o jogo, né? Contra o Bahia. Então eu acredito que ele vai colocar um time bem mistão.
algumas mudanças, de repente o Galhardo no lugar do Lucero, o Pedro Augusto no lugar do Zé Wellison ou do Caio, de repente o Tobias no lugar do Tite, não sei, alguma diferença assim, o Escobar no lugar do Pacheco, algumas diferenças assim, eu acredito para sábado, para esse jogo contra o Vasco, eu acredito no time titular, com uma ou duas mudanças no máximo, para sábado um time bem mistão, e terça contra o Botafogo, acredito totalmente reserva, até terceiros, até jogadores que são considerados terceiros reservas podem jogar. Mas eu acho que também ficar tranquilo, né? Porque a gente viu o jogo que aquele time reserva do Fortaleza fez contra o Grêmio, um jogo muito bom, nem parecia um time reserva. Então, mesmo se for um time totalmente reserva contra o Botafogo, vai ser uma equipe muito competitiva, que é o mais importante, né? Fortaleza não largar o Brasileirão, apesar desse jogo valendo título, da Sul-Americana. O que importa é que o Fortaleza consiga pontuar, né? Acho que 4, até 4 pontos, 5, tava ótimo, né, de pontuação desses 3 jogos. Até 3 não seria o ideal, mas não seria de todo ruim, visto, né, o que antecede esses jogos. Mas é isso, o jogo que vai ser quarta-feira agora, 18, 21 e 30 contra o Vasco, que vai ser transmitido pela TV Verdesmares, né, que teve uma TV Globo. Verdesmares teve uma mudança aí, então vai ser transmitido em TV aberta para todo o estado do Ceará, do Rio, provavelmente. Mas é isso, galera. Enfim, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, que o Leão possa conseguir mais uma grande vitória no Brasileirão e colar aí nas primeiras colocações, beleza? Tamo junto, deixa o like, valeu!